Bom, o item 99 do material didático, vamos falar um pouco mais sobre calvinismo e maçonaria, igreja presbiteriana. Bom, eu comento. Em um artigo científico da Universidade de Mackenzie, sob o título Presbiterianismo e Maçonaria, presta atenção, irmãos, esse artigo, ele é artigo de uma universidade presbiteriana, reformada, Mackenzie. Não é um texto do Levi, não. Esse é um trecho. Ali está o link completo para você ler lá tudo que ele fala de igrejas presbiterianas e maçonaria, né? O título do artigo, né? Uma análise da contribuição maçônica ao presbiterianismo brasileiro no período de 1859 a 1889. É disponível no endereço tal. Tá bom? É assinado por Wilson Ferreira de Souza Neto. Ele fala da origem do relacionamento da igreja presbiteriana com a maçonaria no Brasil. Ele diz: foi assim que o evangelho entrou na pequena cidade de Cajuru. Um maçom, que não era crente, abriu as portas de sua casa para abrigar o perseguido missionário John Boyle. O maçom Miguel Rizzo, imigrante italiano, converteu-se com toda a sua família, que foi batizada e recebido, os maiores, por pública profissão de fé, por outro pastor presbiteriano maçom, o grande pregador Álvaro Reis. E se você for ler tudo que o artigo fala, irmãos, é histórias e mais histórias, todos contando, que você vai chegar à conclusão do que eu já tenho falado para vocês, já tenho mostrado, e ainda verão outras coisas, que o protestantismo, ele é nada mais, nada menos do que um movimento da maçonaria, que é um movimento do gnosticismo, que é o paganismo antigo. Vocês verão que isso não é exagero meu, tá bom? Bom, coloco também agora um artigo do site Gospel Prime, isso é algo público, né? Está na internet. Ele diz, maçonaria dentro de igrejas evangélicas, batistas e presbiterianas são as preferidas. Ele diz, por tradição, a maioria deles é ligada às igrejas batista ou presbiteriana. Essas são as duas denominações em que há mais a presença histórica maçônica. Devido às suas crenças, eles naturalmente introduziram princípios religiosos na nova organização, principalmente devido ao fim a que ela se destinava, a filantropia. O movimento rapidamente encontrou espaço para crescer em nações de tradição protestante, como o Reino Unido e a Alemanha, e mais tarde nos Estados Unidos, com a colonização britânica. Essa relação, contudo, jamais foi escancarada. Muito pelo contrário, para a maior parte dos evangélicos, a maçonaria é vista como uma entidade esotérica, idólatra e carregada de simbologias pagãs. Vai ler esse artigo todo também para você ver. Agora, uma coisa que o artigo ali ele não percebe, né, que eu sou um dos poucos a perceber, qual é a igreja batista que é ligada à maçonaria. A gente consegue ver pelos homens o que eles pregavam. Eram todos calvinistas. A Igreja Batista Geral, ela não aceita a maçonaria. A Igreja Batista Geral, nós consideramos ela cristã. Então, ela prega a mesma doutrina da salvação que nós pregamos. Ela não aceita a maçonaria, tanto que tinha um aluno que tem até faltado, né? Mas eu falei isso numa outra aula, e ele contou testemunho aqui que eles descobriram que numa junta da Igreja Batista Geral estava um maçom, eles expulsaram ele de lá. A Igreja Batista Geral, mas a Igreja Batista Calvinista, a maçonaria é livre. Tanto que tem aquele livro, Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. É a mesma dúvida do artigo. Eles não entendem por que alguns batistas abominam a maçonaria e outros são separados dentro das lojas maçônicas. Eu respondo para eles. É a Igreja Batista da maçonaria.
Na última aula de escatologia, eu até comentei, o irmão Roberto perguntou, que eu comentei sobre... tem uma igreja batista gigantesca lá na China. Eu ia pregar sobre missões, aí eu fui pesquisar sobre a igreja na China. Se você pesquisar, você acha fácil. Tem uma igreja batista gigantesca funcionando na China. E por que tem outros pastores batistas morrendo? Bom, essa igreja batista gigantesca, eu fui lá no site dela, ela é calvinista. É a igreja da maçonaria. Você vai juntando elementos com elementos, vai explicando uma série de coisas que as pessoas não conseguem explicar. Os batistas não conseguem explicar. Eu vejo sites na internet de batista dizendo, né, como pode missionários batistas sendo separados dentro de lojas maçônicas. Ele não consegue entender. Eu falo para eles, é a igreja batista calvinista. Ela não é cristã. Ela é um movimento da maçonaria. O comentário prossegue. A história descreve as igrejas protestantes, inclusive a Igreja Batista Protestante ou Batista Reformada, como instituições controladas pela maçonaria. Os missionários dessas igrejas vieram ao Brasil como missionários maçons. Eles abriram um templo maçom e eles abriam um templo maçom e um templo protestante. E até hoje, essas igrejas, se você ler esse livro Centelha em Restolho Seco, esse pastor maçom que chegou antes de abrir a Igreja Batista da Lagoinha, ele abriu a igreja de Santa Bárbara do Oeste. E na mesma rua ele abriu um templo do satanismo maçônico e um templo batista. As pessoas ficam sem entender isso. Então, eu explico para eles o que está acontecendo aí, na verdade, é o paganismo. Ou gnosticismo, como você queira.